Estamos falando sobre o álbum 2012 da Dorsal Atlântica. Carlos, e essa capa, hein? É uma representação de alguém como um Jesus Cristo, mas ao invés de uma coroa de espinhos, um cinto de balas. O que você quis expressar com essa capa aqui, Carlos? Nesse período, eu tinha visto um documentário de novo sobre o Sudário de Turim. Aí você tem aquele monte de teoria, né? Faz análise do pano, tem até uma teoria meio bizarra que diz que foi Leonardo da Vinci que pintou. Coisa bizarra, mas tudo bem. É porque o Sudário de Turim está intimamente ligado ao qual conceito do que o que é verdade, o que é mentira, fake news e da fé. Então, na hora que eu vi aquele documentário, eu acreditei, pô, a Dorsal vai voltar a gravar um disco agora, num novo formato, com uma música diferente, com uma pegada diferente. E foi um período que, como eu comecei a articular a campanha para fazer o disco, eu não tinha ainda a capa feita, eu estava preocupado em compor e gravar o disco. Então, naquele período da internet, quando eu comecei a divulgar a campanha, algumas pessoas começaram a me escrever dizendo que eu iria destruir o metal, que eu estava rastejando com uma xícara, dizendo quanto que eu era miserável pedindo dinheiro, esse tipo de argumento. E foi a primeira vez, meio verdadeiramente, sinceramente, que eu me toquei de como era uma cabeça que existia nesse meio, que eu já tinha noção, porém eu não me debruçava sobre para tentar entender o que estava acontecendo. Tanto que essa cabeça, esse tipo de cabeça, que pensa mais no exterior, porque você vê que o tipo de crítica que me escreviam era sobre o externo. Nunca se preocupa com o interno, é o externo. Ah, não, como você vai parecer, como você parece, o que parece, qual é a intenção que você faz. E esse documentário do Sudário, ele me ajudou a elucidar a capa. Falou, já sei, a capa tem que ser um Sudário de Turim, porque você diz que é verdade e as pessoas não acreditam. Aí quem quer acreditar vai acreditar, mesmo que você prove que aquilo é uma mentira. Então, isso começou a ficar mais evidente em 2011. Hoje, 10 anos depois, é uma coisa que a gente está debatendo todo dia. Entendeu? Que as pessoas que querem acreditar em mentiras, elas vão continuar acreditando, mesmo que se apresente documentos, provas. Então, eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Eu pensei, é uma ilustração que eu tenho que fazer e tem que estar desconectada daquele padrão de capa de metal, né? Que geralmente são escuras, tem demônios, tem sangue, caveira, essas coisas. E aí, o que eu fiz? Eu fotografei o rosto do meu irmão, porque basicamente esse é o rosto do Cláudio. Eu juntei com um pouco da barba do Sérgio Filho, que gravou o disco, e também juntei com a barba de um amigo nosso de longa data do Rio, vulgo Paulo Gordo, Paulo Gouveia Vieira, que ele é fotógrafo. E aí juntei os rostos de todo mundo e fui criando. Esse cinto de balas é para fazer uma ligação, o rosto é para fazer uma ligação ao antes do fim, sem caveira. E aí você sabe que a capa do antes do fim são pregos que saem da cabeça da caveira que simbolizam um torturado político, a dor que o torturado sente. Então, esses pregos foram substituídos por um cinto de bala. Esse cinto de bala, quem emprestou para a gente para fotografar foi o Leon Mansur, do Apocalyptic Raids. O que acontece? Isso me faz lembrar também de uma outra história bem antiga. Nos anos 80, você pegar aquelas fotos antigas da gente do Antes do Fim, você vai ver que a gente está cheio de cinto de bala de verdade. É cinto de bala mesmo, sem os cartuchos. Esse cinto de bala pertencia a um hold da gente da época, o Salvador. E aí o Max do Sepultura falou: pô, a gente precisa de um cinto de bala para tirar foto. Aí o Salvador emprestou o cinto de bala para o Max. Isso na metade dos anos 80. Pergunta se o cinto de bala voltou. Não voltou e nem voltará. Então, assim, o simbolismo básico da capa do 2012 é esse. Verdade, mentira, propaganda, fake news, o que você quer crer, o que você não quer crer, e a dificuldade de aceitar
alguns fatos concretos, né? Então é isso, assim, basicamente essa é a ideia da capa. Eu acho curioso você mencionar, Carlos, que as pessoas te criticaram por você fazer a campanha de financiamento coletivo, é isso? E Elas queriam que eu tivesse. Isso é uma coisa que é muito comum nas pessoas, mesmo que elas não percebam. O que, que eu notei nas críticas? Eu vou te falar exatamente o que eu notei nas críticas: que um Brasil novo estava surgindo. Mas não era um Brasil necessariamente novo, era um Brasil cheio de preconceito, de ódio de classe, preconceito, racismo, o que degenerou nas passeatas de 2013, que teriam, vamos dizer, um bom motivo, né? O aumento das passagens, ter um país mais livre, que aí acabou caindo nos protestos contra as Olimpíadas, Copa do Mundo, que era dinheiro gasto, que podia gastar dinheiro com o hospital, ou seja, tudo tem um motivo válido. Porém, o que eu percebi nessas críticas que faziam a mim nesse período é que era quem estava tentando liderar esse argumento era uma nova extrema-direita. Porque sempre são argumentos assim, que você compara muito. Esquerdista vagabundo, mamador de teta do Estado. Ou seja, eu pedir dinheiro para financiar um projeto artístico, na cabeça dessas pessoas, era igual a ser um fracassado. Ah, não, porque o mercado, ele é que te julga. Ou seja, se você não consegue um selo, um empresário, um agente, alguém que financia um mecenas, quer dizer que você não tem viabilidade comercial. Então, essa mentalidade era típica de uma nova geração surgindo e que, com o tempo, agora 10 anos depois, ficou muito evidente para mim do que se tratava. Tanto que se reclama hoje dessa extrema-direita que faz parte do metal, mas isso sempre houve. Só que as pessoas não tiravam o pescocinho para fora da janela. E a partir mais ou menos de 2012, 2013, foi ficando cada vez mais forte. Foram tendo coragem de se manifestar. Então, o que ocorre hoje no Brasil não é uma coisa que nasceu do nada, sabe? Ela é uma construção que vem através do tempo. vem sendo gestada até aparecer. E eu acho curioso, Carlos, porque as pessoas, quando discutem direita e esquerda, poucas vezes sabem exatamente do que estão falando. Então, eu entendo a crítica aí. A crítica de alguém de direita seria uma crítica a alguém que quer ser coletivista. Então, você teria ali um espírito coletivista de se entender diretamente com os seus fãs e, a partir dessa compreensão coletiva, financiar um disco. Eu não vejo como as pessoas podem ver nisso um problema, porque se um artista consegue ter um diálogo direto com o fã e o fã tira dinheiro do bolso e coloca na conta do artista para que ele financie o disco, isso é uma assim, é uma libertação tão grande. Então, a direita, que se diz defensora da liberdade, deveria prezar por isso. A direita conservadora deveria lembrar que conservadorismo também é coletivista. Esse casamento de conservador com liberal é um casamento de oportunidade, né? De conveniência, porque o conservador ele é coletivista. Se formos lá para os Estados Unidos, um país que tem consolidado o conservadorismo lá, você vai ver que lá eles fazem associações, né? O conservador se associa também. Então, essa é uma crítica de pessoas que nem sabem muito bem ter consciência política do que defendem. E se a gente pegar aqui, por exemplo, Febraban, Fiesp, né, grandes associações associadas à direita, né, associadas à ideia de uma direita. Então, eu vejo como uma grande incompreensão do pensamento político, do pensamento a respeito do heavy metal, porque do financiamento do heavy metal, porque se você pensar, Carlos, né, o que é mais vantajoso para um artista? Celebrar um contrato draconiano com uma gravadora que vai sugar tudo do artista e entregar muito pouco. Hoje a gente vê as gravadoras indo para cima do merchandising, né? As gravadoras hoje querem contrato de merchandising com a banda, contrato dos shows com a banda, contrato. Então, as pessoas vivem de imagens, mas como a gente já conversou em off, vai ter muito artista que vai morrer aí, vai estar no final do dia comendo quentinha na beira da calçada, mas vai estar ainda ostentando fama. Nem tudo que brilha
de diamante, né? Essa mentalidade de sucesso é uma mentalidade muito distorcida, porque você pode fazer sucesso para 100 pessoas, para 1000 ou para 1 milhão. Eu não falei para você anteriormente que eu meio sou obrigado a ficar vendo youtuber de jogos que meu filho vê. Aí eu fico lá vendo. É um festival de futilidade, de alienação, de besteira, de bobagem, que eu entendo uma cabeça de uma criança, ela vê aquilo. Eu entendo, normal. Porém, a maioria dos youtubers que meu filho assiste são pessoas adultas. Ou seja, elas estão mantendo um discurso fácil, de fácil aceitação, para ter um retorno financeiro. E a partir do momento que eu sou um artista difícil, eu tenho que encontrar formas de conseguir sobreviver com a minha arte. E eu me lembro que uma das pessoas que me escreveu na época do Contra, porque obviamente é uma minoria, porque a maioria apoiou o trabalho. A minoria que eu digo é meia dúzia, né? Meia dúzia não tem nada a ver com 500. 500 apoiaram, meia dúzia reclamou. Os que tiveram coragem de escrever. Dessa meia dúzia, o tipo de discurso era me crucificando por coisas que a pessoa acreditava, verdades que ela não queria abrir mão. Então, por isso que há essa comparação com o Cristo da capa do 2012, porque era uma crucificação. E, de certa forma, o que o Cristo era? Era uma pessoa que pensava diferente de todo o resto, chegou lá no meio daquele monte de gente que não entendia nada e acabou crucificado. Por quê? Para depois, porque artista, nesse momento que eu te falei, tem o relançamento do 2012 em vinil, 10 anos, que a banda voltou a tocar ao vivo, que tem o lançamento do tributo ao Dorsal em CD, que é a Moda de Rock, que é a dupla de viola caipira, regravou uma música do Canudos com viola. Essas coisas aconteceram em menos de 6 meses, no começo de 2022, isso só prova que você tem que ter determinação e foco, porque sempre vai ser uma luta pela sua visão de mundo. Não é uma visão artística só, é uma visão de mundo. Agora, não existe ganhadores e perdedores, porque para a maioria das pessoas, ganhador é só quem tem mansão, né? Mesmo que seja uma mansão declarada de 6 milhões e meio de reais, né? No Lago Paranoá, em Brasília, que você não tem renda para bancar a mansão. E aí todo mundo acha isso lindo, ótimo, ai que lindo. Só que nunca quer saber de que forma que a pessoa adquiriu o dinheiro para estar com aquela vida ganha. Porque uma pessoa, um artista, quando termina a vida, como nós conversamos em off, por exemplo, no retiro dos artistas, isso para mim não é fracasso. Isso não tem nada a ver com fracasso. Porque se você fracassou financeiramente no final da sua vida, mas deixou uma obra, é a sua obra que vai te dar perenidade. Entendeu? É isso. O teu corpo físico, ele acaba. A sua mente, tudo acaba. Você vira pó, ossos. Mas a tua obra está, de alguma forma, registrada. Então, também, a internet causa um mal-estar e é uma plataforma para aumento, inclusive, de problemas mentais e psicológicos. É incrível, mas quando as pessoas estão falando que é o poder do eu, do ego, de eu poder me manifestar, uma pessoa, um voto, eu tenho direito a falar o que eu quero, você não sabe o histórico da pessoa. Você não a conhece. Então, tudo não deixa de ser uma ilusão, de certa forma. Porque eu sempre, quando eu converso com amigos meus que são materialistas ou ateus, ou não querem saber de nada, eu sempre falo para eles, quando eu conto as minhas histórias de espiritualidade, eu não quero que vocês acreditem no que eu estou contando, isso não é importante. O importante é um histórico. Eu te conto que uma coisa aconteceu de determinada forma, como é que eu cheguei àquele resultado, ou como aquilo foi criado. Isso é que é o importante, você poder, de certa forma, refletir. E aí, o seu julgamento vai estar derivado das suas ambições pessoais, seu ego, sua visão de vida, sua visão de mundo. E, no final das contas, é até mais do que luta de classe. Luta de classe é uma coisa realmente que existe. Mas a internet também serve muito para desviar as pessoas do que é realmente importante, que é o seu coração.
entendeu? E o seu coração está sendo oprimido por energias externas, que você não sabe nem de onde vem e quais são as finalidades dessas energias. É uma coisa muito louca, né? Mas, É enfim. verdade. É verdade. Quando a gente vê os grandes empresários, né, do metacapitalismo comprando essas empresas por bilhões de dólares, você vê que esses caras não vão dar ponto sem nó, eles vão direcionar esse investimento e a direção é manipular as mentes, né? E aqui, só para citar, e é um absurdo como alguém como você, Carlos, um artista respeitado que angariou um público ao longo do tempo, se dispõe a fazer uma obra de arte e conversar diretamente com seus fãs para financiá-la, e alguém se dá o trabalho de ir te criticar, ao invés da pessoa ir lá fazer a arte dela da maneira que ela acha correta. E aqui Eu só para dizer. entro publicamente em página de ninguém para criticar, mesmo que eu não concorde. Eu nunca critico banda nenhuma, eu nunca critico artista nenhum, eu não vou para festa que eu não sou convidado, na verdade, não vou para festa nenhuma. Eu não forço a barra para nada, porque eu acredito piamente no que eu estou lhe contando. Entendeu? Eu prefiro ficar mais recluso, numa certa solidão criativa e tratar da minha vida, do que ter que ficar disputando, entendeu? Disputando verdade. Eu vou te dar um exemplo assim. Eu vou te contar uma história antiga, mas é engraçada para fechar esse assunto. Nos anos 90, eu estava comendo uma pizza no Rio à noite, num local de encontro que era o Baixo Gávea, que as pessoas se encontravam lá. Aí tinha um menino de Copacabana, que era novo, devia ter entre 15 e 18 anos, que ele era punk. E aí ele não me conhecia, mas ele chegava perto da mesa e falava assim: por que você está comendo isso aí? Isso aí tem queijo, queijo tem leite. Isso nos anos 90, já estava enchendo o meu saco. Aí eu falei para ele: cara, olha só, você está querendo aparecer, né? Você está querendo aparecer. Então, estou te falando que isso é pré-internet, que é o ego humano. Eu falei, cara, eu não como carne, mas se eu estou afim, ovo lacto vegetariano, eu vou comer minha pizza. O cara ficou enchendo o saco de pé do lado da mesa, enchendo o saco. O que acontece? Aí ele sumiu. Aí um amigo que estava na mesa comigo falou, cara, vou te contar a história desse cara. Esse cara tem uma banda punk, mas ele mora numa cobertura em Copacabana. E ele tem muita vergonha que as pessoas saibam que ele tem dinheiro. Então ele quer pregar aquela coisa da pobreza punk, do subúrbio e tal, sem ser. Então, quando ele vem aqui e enche teu saco, isso é o ego dele funcionando para ele tentar impor entendeu? Uma mentira dele e empurrar para todo mundo. Eu sempre lembro dessa história. Essa história é muito curiosa de como não tem nada a ver com a internet, né? É a alma humana. Perfeito. A internet só é um meio que ampliou mais, né? Amplificou. Deu mais voz para mais estúpidos, né? Para Isso, mais e para exatamente. muitos sábios também. E basta muita gente interessante, basta quem estiver ligando ali seu celular, Selecionar, seu computador. seleciona o que você lê, Exato. entendeu? Pô, simples. E aqui, o Carlos, para a gente encerrar esse episódio, esse vídeo do comentário da capa, eu só vou mostrar aqui o tributo cearense à Dorsal Atlântica para mostrar uma grande vitória da Dorsal aqui, porque primeiro que só a Dorsal ou poucas bandas vão conseguir fazer conseguir provocar um tributo de apenas um estado do Brasil, né? Só um tributo cearense. Segundo, como tem banda boa lá no Ceará, isso que me despertou a atenção também. 16 bandas honrando a história da Dorsal no Resistiremos. Ó, tá aqui, ó, Slipcase, baita trabalho gráfico aqui. Tem a capa bonita aí. Sem menosprezar estado nenhum brasileiro, porque cada estado tem suas características. É difícil falar isso, mas é curioso, porque como eu comecei nos anos 80, o Brasil só se resumia basicamente a Rio e São Paulo, que eram os poderes políticos e econômicos, então as pessoas todas ficavam devotadas àquilo. Aí você deve lembrar, quando surgiu o Pantera era do Texas. E como nós conversamos anteriormente, o Texas foi uma área tomada do México na guerra México-americana de 1840, 41, que eles tomaram o Texas. E quando teve a guerra de secessão, 1860, 61, o Texas foi um dos estados racistas que não quis abolir a escravidão, só para dar um entorno histórico. E aí o que acontece? O Pantera surgiu do Texas.
você nunca tinha ouvido falar de banda legal do Texas, banda de metal, sabe? Sim, você nunca ouvia falar. Então, era uma surpresa da época. Você não lembra quando começou o Mangue no Recife, aí Pernambuco, aí começou aquela admiração da imprensa paulista e carioca, né? Ah, meu Deus, está surgindo tanta banda legal. E quando já chegou na década de 2000, para dar um exemplo, década de 90 para 2000, duas cenas que ficaram muito conhecidas, com bandas de muita qualidade, foram exatamente o Ceará e Goiânia. Então não é menosprezar um, menosprezar outro, mas é um fato que começou a surgir banda muito boa, sabe? Músicos excelentes, pessoas com ideias legais e tal. Então isso é para te mostrar como tudo pode ser celeiro de arte, né? E o caso do Ceará, para mim, é quase um caso kármico, né? Porque é uma história de amor pelo Ceará e o Ceará tem pela banda e pelo meu trabalho. Aí você vai achar engraçado, você pode fazer a pergunta, pô, mas por que não tem um tributo carioca, um tributo paulista, um tributo do Rio Grande do Sul? Por que não existe? Cara, isso são coisas que só inconsciente pode explicar, entendeu? Tem uma teoria boa, o idealizador do projeto, o Vinícius da Vertigem Discos, e do vocalista do Lixo Orgânico, tem uma coisa que ele me falou uma vez que eu achei muito legal, né? Porque o Ceará foi o primeiro estado brasileiro que aboliu a escravidão. Então, né, numa camada do inconsciente coletivo, o Ceará se liga muito profundamente com a banda e comigo. Então, quer dizer, eu prefiro acreditar nisso, né? Sem contar que você deve lembrar da velha história do Orson Welles, quando veio para o Brasil, cineasta, que foi enviado pelo governo americano para fazer um documentário, né? Que é o tal do It's All True, que ele começou a filmar a história dos jangadeiros que iriam sair do Nordeste para chegar no Rio e pedir ao Getúlio Vargas para que os jangadeiros tivessem direitos trabalhistas, fossem respeitados como trabalhadores. E que nessa viagem, o líder dos jangadeiros, chamado Jacaré, ele morreu afogado no Rio. Então, o que é o Orson Welles? O Orson Welles é uma das pessoas que fez um dos filmes mais importantes da cinematografia mundial e norte-americana, né? Cidadão Kane. E quando o Orson chegou no Brasil, meu amigo, ele caiu no carnaval, na cachaça, o Grande Otelo tem altas histórias dele, entendeu? Então isso é uma soma de culturas, né? Do dominador, do dominado, mas quando o dominado consegue dar uma rasteira no dominador e botar ele um pouco para fazer o gingado da gente. Por isso, como eu já te falei, que eu não sou muito adepto de uma mentalidade globalista coletiva, no sentido que a referência é sempre a do dominador. Porque o globalismo, para mim, é muito bom a partir do momento que a gente troca ideias com os povos oprimidos, troca informação. Agora, a partir do momento que não há essa troca, não há nada. E o que é esse tributo? É uma troca. Entendeu? As pessoas mostram o amor delas, mostram respeito pelo trabalho e fazem o que é muito raro no Brasil, que é você homenagear artistas em vida. Porque é muito fácil, depois que tu morre, todo mundo ficar batendo palma. Mas a grande homenagem é que ocorre em vida e outra, sem politicagem, sem ficar comprando ninguém, é uma coisa humana, natural. Por isso que eu disse que isso aqui é uma das vitórias da Dorsal e dos seus fãs, né, que aqui participando enquanto como artistas, né, com as bandas em tributo, 16 bandas, não vou citar nenhuma de destaque porque não é justo, cada uma com a sua linguagem. É curioso perceber como a Dorsal foi uma grande influência para o que a gente chama de música extrema, porque tem bandas aqui de death metal, né, bandas de hardcore brutal, fazendo uma sonzeira. Tá excelente, passei o fim de semana ouvindo, peguei já no sábado de manhã aqui na Galeria do Rock, eles já tinham entregado aqui há uns dias, mas o meu amigo que era da galeria segurou, só me entregou no dia mesmo para não furar a data de lançamento, que foi dia 17. Eu corri lá no sábado de manhã, peguei lá no Pedrão da Soul Watch CDs,
curti demais, estava curtindo no sábado, no domingo, hoje, e fiquei muito feliz, Carlos, fiquei muito feliz. Um abraço para o Vinícius da Vertigem Discos, que teve essa iniciativa, a todas as bandas que honraram demais aí o Carlos e a Dorsal. Eu gostaria de ver mais iniciativas como essa, porque, como você falou, não dependeu de um mundo corporativo, não dependeu de ninguém assim sendo um mecenas, como você disse, alguém bancando tal. As próprias bandas no do it yourself, fazendo elas mesmas, chegaram aí e honraram a história de uma das pioneiras da música pesada brasileira, Dorsal Atlântica, que eu curto tanto, e estou aqui felizão fazendo os vídeos com o Carlos Lopes. Vou encerrar esse aqui, a gente vai continuar a série. Vocês que estão nos acompanhando, inscrevam-se no canal, deixem os comentários aí o que vocês acham. Agradeço demais ao Carlos Lopes por essa honra de tê-lo aqui numa série. Eu já fiz séries de outras bandas e pela primeira vez eu consigo ter o objeto da série aqui, como eu posso falar, não vou te chamar de objeto que não pega bem, mas o homenageado da série, fazendo as resenhas aqui comigo. Tamo junto. O Udo também, eu consegui mandar pro Udo lá na Alemanha, e o Udo deu uma entrevista para nós também por conta de uma série que eu tô fazendo. E agora o Carlos Lopes. Então, Carlos, muito obrigado. Tamo junto aí. Vou subir esse vídeo e depois a gente continua com os próximos, beleza? Muito obrigado, Cello. Maravilhoso. Muito obrigado pelo teu apoio, apoio de todas as pessoas que estão assistindo. É isso aí, vai ficar aí como um documento, um registro que fica na internet por todo o tempo. A gente não quer assim, tem que viralizar hoje, eu vou criar uma polêmica aqui, provocar o Carlos para ele falar um negócio polêmico de outras bandas, essas papagaiadas que a gente vê nos outros canais. Não, aqui também não vou criticar os outros canais, mas estou dizendo que a minha atuação Cada um aqui na sua, né? cada um fazendo seu trabalho, mas aqui é pela arte, é pela mensagem, pela É música, sempre o pelo que eu som. falo para as pessoas. Eu falo assim: você não está satisfeito com o trabalho da Dorsal? Procure outra banda. A minha ideologia te incomoda? Procure outra banda. É igual escolher marca de cerveja. Beba a sua cerveja favorita, ouça a sua banda favorita. E esqueça o que não te diz nada. É fácil assim. É verdade. Então estamos aí com a série continuando. 2012 resenha com participação especial de Carlos Lopes. Abraço a todos que nos acompanham. Abraço, Carlos. Tamo junto, hein?